proclaiming imminent doomsday are popping up all over the U.S. Judgment Day is at hand, according to a Christian radio preacher in California. If 90-year-old Harold Camping's Bible-based... Eu sou José Augusto. Eu sou Eric Siqueira. Eu sou o Jonas Floriano. E esse é o Paradoxo Concreto. There's going to be a terrific earthquake. Baby, baby, I'm gonna leave you. Baby, baby, I'm gonna leave you. Bom, ouvintes, hoje a gente tá aqui para tratar sobre um assunto que, por mais que seja bem conhecido, é sempre bom ter uma explicação, mas principalmente porque a cada dia a gente está descobrindo mais alguma coisa sobre o nosso universo. E hoje, como vocês sabem, o tema que a gente vai conversar aqui é sobre o Big Bang, ou a teoria do átomo primordial. E para isso, a gente trouxe aqui o Jonas, que é o especialista da mesa, né? Se apresenta aí, Jonas. Opa! Fala o que você faz, o que você estuda, seu número do WhatsApp. Meu nome é Jonas, né? Eu me formei em Física em 2010 aqui na Universidade Federal de São Carlos. Depois disso eu realizei meu mestrado em Física também na mesma universidade, onde eu trabalhei com a interação entre ondas gravitacionais, neutrinos, né, cosmológicos, um tipo particular de ondas gravitacionais que são ondas gravitacionais provenientes do período inflacionário do universo. Depois do mestrado eu comecei o doutorado, mesmo lugar também, né, e estou terminando o doutorado agora, e meu doutorado a gente trabalha com mecânica quântica, porém um formalismo diferente da mecânica quântica, que ele é aplicado mais a fenômenos de altas energias, né, então você tem uma extensão da mecânica quântica que normalmente se é ensinada na graduação e todos que surge de onde surgem todos aqueles fenômenos que boa parte do pessoal conhece, né? Sim. Então, para começar a falar para entrar no nosso assunto, né, do Big Bang, vamos falar que no início era o verbo. Não, tô brincando. De onde que surgiu a teoria do Big Bang ou do átomo primordial? De que forma que levantaram essa hipótese? Por que levantaram isso? Uhum. Então, eu acho que pra gente começar a falar do Big Bang, assim, eu acho interessante começar a falar de uma medida astronômica que é considerada como se fosse o embrião da teoria do Big Bang, que foi em 1912, um astrônomo chamado Vesto Slipher realizou uma medida do redshift, né, que é o deslocamento para o vermelho que a luz sofre. Isso. De uma... que quanto mais longe... Na verdade, quando os objetos se distanciam, né, o espectro de luz ele vai para o vermelho, e quando eles se aproximam, ele vai para o azul. Exatamente. Isso previsto pelo Newton, né, naquela... do duplo lá, né, das ondas, né, quando a onda... a frequência da onda muda... É o efeito Doppler, né? O efeito Doppler, é isso. O efeito Doppler, ele é mais conhecido, sei lá, para ondas sonoras, né? Então, o caso da ambulância. Pode falar. Mas na astronomia, ela dá para analisar... Exatamente. Aí no astronomia, né? Redshift, ou deslocamento por vermelho. O shift, né? Isso. Então, e esse Vesto Slipher, esse astrônomo, ele realizou em 1912 a primeira medida de redshift, né? O deslocamento por vermelho de uma galáxia em espiral. E ele fez lá o seu trabalhinho, só que ele não se atentou para as consequências disso, né, em 1912. Daí, em 1919, surgiu, em 1915, o Einstein publicou a teoria da relatividade geral. Em 1922, um cosmólogo russo conhecido, né, o Alexander Friedmann, ele resolveu as equações de Einstein e mostrou que essas equações, elas também admitiam uma solução para o universo em expansão. Ao contrário da concepção que você tinha até então do universo estacionário, né? Estático. Sim. Aí, passado um tempo, em 1929, o astrônomo americano Edwin Hubble, né? O Hubble, ele realizou observações sistemáticas com várias galáxias, né? Mediu o redshift delas e calculou a distância delas, relativa delas até nós, né? E verificou que havia uma relação entre a distância das galáxias e o redshift, né? Com o redshift você obtém a velocidade da galáxia. E
ele obteve uma relação que é basicamente uma equação de primeiro grau, né, de primeira ordem ali, onde ele verificou que a velocidade da galáxia é proporcional à distância que ela está em relação a nós, né? Ou seja, quanto mais longe ela estiver, mais rápido ela vai estar. Mas aí o pulo do gato mesmo foi utilizar o princípio copernicano, né? O princípio de Copérnico, que diz que o universo ele é igual em qualquer ponto, né? Você não tem um ponto especial, uma posição... Ele é isotrópico, né? Não tem... Exatamente. Ele é uma prioridade, né? Exatamente. Então, partindo disso, ele concluiu que o universo está se expandindo com uma velocidade cada vez maior, né? E isso conferiu a ele vários títulos aí, até a lei que levou o nome dele, certo? Sim. Até aperfeiçoaram, né? Porque como na época de Hubble, né? Antes da década de 50, 40, 50, não tinha satélite ainda, né? Fora da Terra. E ele fazia observação daqui. Então, até na época, ele usou o maior observador que tinha na época. E mesmo assim, os cálculos dele não ficou tão preciso, né? Só foi ficar preciso depois que lançaram o telescópio fora da Terra, né? O satélite. Na verdade não ficaram nada precisos, né? Ficaram até longe, né? Ficou 15 parsec de diferença. Exatamente. Então, juntando todos esses dados, né, e todos esses conceitos aí de que o universo em expansão poderia também servir como solução para as equações de Einstein, um outro físico, né, chamado George Gamow, não sei como se fala o nome dele. Eu brinquei com o Zé aqui, até falei assim, se for alemão é Gamow, né? Eu acho que é Gamow, junto com o Ralph Alpher e o Robert Herman, eles que propuseram pela primeira vez o modelo do Big Bang, né? Porque se o universo ele tá se expandindo e se ele sempre se expandiu, se você retroceder no tempo, se você usar as equações da física e retroceder no tempo, você vai chegar no universo cada vez menor, onde as massas vão estar cada vez ordenadas, né? Cada vez mais ordenadas, porque a observação que se teve é que ele está entrando cada vez mais em desordem, né? Sim. Daí a gente entra já na segunda lei da termodinâmica, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Mas o grande conceito é isso, né? Que o universo, em um momento, há, 13 bilhões de anos atrás, ele era um ponto imensamente minúsculo e denso, que sabe-se lá porque ele entrou em expansão, né? O pessoal usa o termo que ele explodiu, mas só que explodiu seria um termo meio que leviano, porque uma coisa quando explode, ela toma maior lugar no espaço, porém o espaço não existia antes, e nem o tempo. Sim. Então... Sim. Até o tempo, na hora da expansão, era diferente, né? Tanto que tem o tempo de Planck, né? Sim. Foi o tempo... Foi criado para poder explicar esse momento, porque foi um tempo muito rápido que ele entrou em uma expansão significativa, né? Sim. Então, pode continuar aí. O tempo de Planck ele é um valor que você obtém considerando algumas constantes fundamentais na física, né? Como, por exemplo, a velocidade da luz, a constante de estrutura fina e algumas outras constantes ali. Você obtém tanto tempo de Planck, como tem um comprimento de Planck, tem o volume de Planck e algumas coisas por ali, né? E esse tempo de Planck, ele é mais considerado por nome mesmo, né? Como por questões de conceito mesmo, né? O menor tempo possível, né? Sim. O menor tempo possível. Tanto acho que ele é 10 a menos 32 segundos, né? Mais ou menos. Não lembro de cabeça. Tá? Também não consegui lembrar, mas é mais ou menos isso mesmo. É muito pequeno. Que foi justamente nesses primeiros milissegundos que houve, digamos assim, um resfriamento muito rápido e começou a se formar os primeiros átomos, não é? Mas até porque tem um limite, um problema da cosmologia, né, Junias, que no começo a entropia era menor, né? Tanto que esse é um dos argumentos de muitos cosmólogos criacionistas, né, que
Não, mas se não tinha a mesma entropia de hoje, então alguém teria que dar a energia que precisou, né? Porque antes de poder observar melhor o universo, porque tem um limite, né? Tem um limite observável. Então, tipo, sim. quando a gente diz que o universo tem 13,9 bilhões de anos, quer dizer que é o limite que a gente consegue ver. A gente bilhões, não sabe, né? Bilhões. A gente não sabe se o universo é maior que isso, porque justamente é onde a gente consegue observar. Pode ser que tenha algo mais longe, só que ainda não chegou, né? Por causa constante da luz, né? Porque a luz não é tão rápida assim, né? E justamente, né, sobre esse conceito da temperatura, digamos assim, quanto mais um objeto está comprimido, maior seria a temperatura dele. Exato. Como dizem, né, num sistema fechado, a entropia, ela nunca diminui. Conforme ele vai se expandindo, a energia, ela vai, digamos, ela acompanha essa expansão. E ela sempre vai estar, como ela vai estar numa área bem maior, ela vai estar mais distribuída e ela vai estar em quantidade menor por espaço, digamos assim. Por isso mesmo que o Junias pode falar mais para nós sobre a entropia, porque ainda há um debate, né, na cosmologia se o universo seria um sistema isolado ou fechado, né? Então, o conceito de entropia, né, é que a entropia, ela mede o quê? A entropia termodinâmica, né? Ela mede o quê? Ela mede o grau de desordem de um sistema físico, certo? E aí depende do que você considera por sistema físico, né? Por exemplo, se eu tenho, como você falou, né? Se eu tenho uma caixa isolada termicamente, onde eu tenho um gás, e ela é totalmente isolada, nenhum tipo de calor entra, nem calor sai, a entropia é constante, certo? Uhum. Porém, se eu pegar e for analisar uma parte desse gás em particular, uma certa quantidade de moléculas desse gás em particular, a entropia local ali do meu subsistema, ela pode variar, porque vai depender do grau de desordem desse meu subsistema, certo? Sim. Então tudo depende do que você considera o seu sistema. O sistema é o que você está observando, né, no caso. Exatamente. Pode ser qualquer coisa. Então se você tem, por algumas leis da física, que quanto mais próximo você tiver a sua matéria, né? Quanto mais concentrada a sua matéria tiver, mais organizada ela vai estar. Ou seja, a sua energia vai estar altamente concentrada, né? Então isso demanda o quê? Demanda uma entropia menor, certo? À medida que você desorganiza esse sistema, o que é você desorganizar o que é você desorganizar o seu sistema? Por exemplo, no estágio atual que nós estamos, né, com várias, né, muitas galáxias, clusters de galáxias, etc., você tem muitos graus de liberdade para esses constituintes do seu universo, né? À medida que você retrocede no tempo e volta ali para o seu universo primordial ali, né? Você tem menos grau de liberdade. Ou seja, você não tem uma liberdade tão grande de organizar o seu sistema, né? Porque ele é restrito a uma certa região do espaço, né? Sim, é como se fosse uma bexiga aumentando, mas a quantidade de ar dentro dela continua a mesma, né? Só que esse ar vai se mover daí com mais liberdade. Exatamente. Aí você vê a variação na energia nos espaços do próprio balão, né? Quando ele tá menor, vai ter mais energia daí ali, né? Por causa Exatamente. Mais concentrado. Porque a energia vai estar concentrada. Porque se a bexiga aumenta de tamanho e você não coloca ar ali, significa o quê? Significa que você tá, entre aspas, aquecendo a bexiga, né? Porque os átomos, as moléculas estão se movimentando cada vez numa distância maior, né? A nível médio, por exemplo, né? E isso faz com que a bexiga aumente, né? Então... Aí agora dá pra fazer uma relação com a ideia da singularidade com o próprio Big Bang, né? Você pode falar para nós mais um pouquinho aí, já? A respeito da singularidade? O próprio Hawking, né, ele sempre relaciona a singularidade com o Big Bang, né? Até muitos usam até essa ideia como dizendo que o próprio buraco negro, né, possibilitaria um universo paralelo e tal. Aí você fala por que o Big Bang ele se relaciona com a singularidade? Ah, sim. Então, em física, singularidade tanto em física como em matemática, né? Em física, singularidade significa um dado ponto no seu sistema, né? Um dado estado do sistema, onde a teoria que você está trabalhando não funciona muito bem, certo? É o que chamam de horizonte de eventos, né?
Não, então, horizonte de evento é outra coisa, É outra coisa? Horizonte de evento é outra coisa. A gente pode até discutir depois. Ok. Mas a singularidade, em qualquer teoria física, é um certo ponto em que a teoria não funciona direito. Então a relatividade geral, ela explica muitas coisas, né? E prevê outras coisas, como ondas gravitacionais, o encurvamento da... Essa previsão da singularidade foi até o Einstein que disse, né? Que Exatamente. o buraco negro teria uma singularidade. É lá que você encontraria o estado físico mais denso, né? Sim. Então vamos para a singularidade na relatividade geral. Olha só, o nosso universo, ele tem matéria, né? Ou energia, que é basicamente a mesma coisa, certo? E essa matéria, ela está distribuída numa certa região, num certo volume do espaço. Então você tem uma densidade de matéria aí, que é o quê? Que é a sua quantidade de matéria sobre o volume que você está colocando essa matéria, certo? Se você diminui esse volume muito, ou se você tem uma quantidade muito grande de matéria e um volume muito pequeno, você vai ter o quê? Você tem uma singularidade, porque se o seu volume é muito pequeno, se o seu volume tende a zero, você tem o quê? Você tem uma quantidade de matéria que se divide por zero, certo? Sim. E uma coisa que se divide por zero é uma coisa muito grande. Se você tem um número que se divide por zero, o resultado disso é um infinito, né? Até falam que é uma impossibilidade, né? Porque quando você vai, por exemplo, dividir uma coisa por 2, você vai ficar com metade, né? Se você divide por 1, você fica com o inteiro. Se você divide por nada, não tem como é quase... Mas aí não é o nada, né? É um caso limite, né? Sim, uma coisa muito pequena. Uma concepção, né? Que... Você não precisa dividir por zero. Você pode, por exemplo, dividir por 0,00001. Aproximado do zero absoluto, né? Exatamente. Então, o que é a singularidade na relatividade geral? O que é a singularidade do buraco negro e do Big Bang? Que são basicamente a mesma coisa. É uma quantidade muito grande de matéria, certo? Numa região do espaço extremamente pequena. Então, isso causa uma densidade de matéria, uma densidade de energia extremamente grande. Então, lá no Big Bang, você tinha o quê? Que toda a matéria que a gente conhece hoje do universo estava concentrada num ponto. Ou seja, a densidade de matéria ali, ela era extremamente grande, muito maior do que qualquer buraco negro. Certo? Então, essas são as singularidades, né? Singularidade na questão do Big Bang. Mas no caso, a singularidade do buraco negro teria uma causa, né? O do Big Bang não, porque justamente é o Big Bang. Não tem uma causa porque a gente não sabe o que tinha antes, né? O Joninho até pode falar para nós como se forma um buraco negro, né? Tanto que é da morte de uma estrela, né? Isso, exatamente, é o colapso de uma estrela, né? Colapso de uma estrela de nêutrons, geralmente, né? Acho que pode ser nêutron. Acho que a de nêutron é mais densa, né? Densa, né? Você explica para nós então mais um pouco pra gente ficar mais claro, né? Para quem não conhece nem o que é buraco negro. Ah, tá. O buraco negro, o que ele é? O buraco negro, ele é uma região do espaço-tempo, espaço mesmo, em que você tem uma alta concentração de matéria numa região muito pequena, num volume muito pequeno. Ele é como se fosse um buraco visto por todos os lados, né? Exatamente. Se você quando uma estrela entra em colapso, né, e toda a sua matéria se comprime, né? Se comprime a tendência ao infinito, né? Exatamente. É tão pequeno e fica muito denso. E por ela estar muito densa, a gravidade aumenta, né? E a gravidade é tão grande que a própria luz não tem velocidade de escape para poder ser observada. Mas tem no Einstein mesmo, na teoria do Einstein, tem a ideia de mini buracos negros, né? Que seriam atômicos, que você não conseguiria ver, mas que existem, né? Tanto que o Hawking diz bastante disso. Diz que se a gente conseguisse achar um buraco negro, a gente poderia trazer ele, né? Se fosse nesse tamanho, né? Sim, é porque, digamos assim, o buraco negro, às vezes a gente tem a impressão de que ele suga o que tá próximo dele. Porém, ele não é bem assim, né? Ele, na verdade, ele tem lá um certo campo limite. Tem a sua própria curvatura no espaço, né? Isso, mas a gravidade de certos objetos que estavam próximo deles, ela não vai ser tão alterada a ponto de ele começar a sugar tudo que tá próximo. Um caso, né, um
para deixar claro aqui, os buracos negros geralmente são, em sua maioria, encontrados em centros de galáxias, né? Sim. Sim, sim. Inclusive no centro da Via Láctea, né, tem um buraco negro supermassivo, né? Os Sagitários A, né? Sim, sim. Então, os buracos negros, por mais que eles não pareçam não ter energia nem nada, eles giram, né? Eles têm sua própria rotação, né? Às vezes são muito rápidos. Eles são, seriam como uma estrela, né? Só que eles não têm luz, né? Só que muito denso. E tanto que tem, igual você falou, Zé, sobre o horizonte de eventos, e também a própria radiação Hawking, ou até mesmo quando o buraco negro ele precisa expelir energia, ele solta raios gama, né? Mas o Joninhas pode falar mais aí sobre o horizonte de eventos e tudo mais. Então, antes disso, é só explicar, né, justamente sobre velocidade de escape. É que quando um astro, digamos assim, ele tem uma gravidade suficiente, né, para atrair objetos, né, que é o caso de planetas, sei lá, que justamente eles têm um formato de esfera, justamente por causa da gravidade, você sempre vai ter que ter uma certa velocidade para poder escapar dele. A velocidade para você escapar da gravidade terráquea, se não me engano, é de 4.000 km por hora, não é? Ah, de cabeça também não sei não, hein? Eu também não sei direito, mas só que é uma velocidade bem grande para você escapar da gravidade da Terra. É, bem grande. E tipo assim... tem o caso básico pra galera entender, daquele conjunto de asteroides que se chocaram com Júpiter, né? Há um tempo atrás, que eles não conseguiram escapar da gravidade de Júpiter e eles estavam vindo em caminho para a Terra. Só que como Júpiter tem uma gravidade maior, ele se jogou com Júpiter. E até mesmo na órbita, esse escape acaba interferindo nos astros entre eles, né? Então você vê a Terra, Júpiter está longe, ou até mesmo Saturno, interfere na Terra de longe, né? Tanto que daqui a milhões de anos a Terra pode até sair de órbita por causa dessa interferência, né? E justamente no buraco negro, a gravidade dele seria tão grande que um objeto a 300.000 km por segundo não conseguiria fugir da gravidade dele. Sim. Por isso que a luz não consegue escapar, digamos assim. E por isso que o melhor jeito de observar um buraco negro não é usando luz normal, né? Luz visível. É usando Matthew McConaughey. Mas pode... quem entendeu aí do Interestelar. Então você fala um pouco mais para nós, Joninha, sobre pelo menos o horizonte de eventos. O horizonte de eventos é a região de atuação do buraco negro, né? Tudo que entra nesse horizonte de eventos, a princípio não sai, né? Então, você tem uma região ali em torno desse ponto de alta concentração de matéria, onde é a região que o buraco negro atua de forma considerável ali, né? Mas então, fora desse horizonte, os objetos não são puxados, né? Eles continuam sofrendo interferência da gravidade, porém eles não vão ser sugados como a gente. Ficam em órbita, né? Até mesmo Isso, fica em órbita. A galáxia. Você vê em galáxias o grau de poder de um buraco negro. Uhum. Então eles conseguem sustentar uma galáxia de 200 mil anos-luz ou até mais, né? Exatamente. Não, o efeito do buraco negro é sentido fora do horizonte, mas dentro do horizonte nada escapa, né? Sim. Então a relação com o tempo, até para fazer um link, no buraco negro não teria um tempo assim significativo, justamente por causa da teoria da relatividade e da interferência com a luz ali. Se a gente for falar... Explica sobre a teoria da relatividade, né? Que o tempo, ele distorce conforme a massa. Ah, sim. Acho que vale a pena falar um pouco do conceito de tempo, né? Dessa diferença, né? Por favor. E até o surgimento dele, né? Depois do Big Bang, né? Tanto que falam, o que tinha antes do Big Bang? Não tinha nada porque não tinha tempo, né? Eu tenho uma tabela. Nada não dá pra saber, né? Porque é um limite categórico da nossa razão de tentar imaginar um nada ou tudo, porque a gente sempre vai deixar ele em uma caixinha. Quando você tá imaginando algo, quando você imagina o nada, você sempre vai ter que imaginar alguma coisa, né? Você imagina algo. Então, nada não sendo um objeto, não dá pra você imaginar. Porque ele é a falta do objeto. Mas você sempre vai imaginar o nada como objeto. Assim como tudo, você sempre vai imaginar ele em relação ao nada. Mesmo não tendo a concepção do nada, né? Mas enfim, vou falar do tempo daí, Juninho. Então, na relatividade, né, na teoria da relatividade do Einstein ali,
vários conceitos que nós conhecíamos, né, como sendo verdadeiros, né, que nós admitíamos como sendo verdadeiros, eles são drasticamente mudados, né? Um desses conceitos é o conceito próprio do tempo, né? O tempo, pra gente, aqui no nosso mundo clássico, né, no nosso mundo lento, né, em relação à velocidade da luz, o tempo, ele funciona pra gente como se fosse um parâmetro. Ele é um parâmetro externo ao sistema, independente de qualquer influência do sistema e de qualquer agente externo sobre o sistema. O tempo, ele atua simplesmente como um parâmetro, certo? Como se fosse um cronômetro mesmo. Esse conceito de tempo, ele é o mesmo da mecânica quântica. Na mecânica quântica, é o mesmo conceito. O tempo é como se fosse um parâmetro. Tem até a seta do tempo, né? Para relacionar com o Big Bang, né? Sim. Criou-se a seta do tempo. Ou seja, sempre tendendo para frente, né? Nunca para trás. Tanto que o Einstein até disse que não dá para voltar no tempo, mas dá para avançar. A gente sempre tá avançando, né? Eu brinco que a gente sempre tá viajando por tempo. Até se a gente voltasse, a gente estaria avançando para trás, né? Tipo, se você for no sentido vulgar, eu estaria avançando para trás, né? Então não poderia ter consciência de que estaria voltando, porque eu estaria criando o tempo de volta. Então, isso é metafísico demais, não é física. Mas já na relatividade, já na teoria da relatividade, esse conceito de tempo como um parâmetro independente, ele muda, né? Na relatividade, o tempo, ele passa a ter a mesma importância, a mesma relevância na teoria do que uma coordenada espacial. É por isso que você já não fala mais o espaço, você fala o espaço-tempo, né? E você tem ali um universo, tema, que é regido por uma geometria quadridimensional, onde você tem 3 dimensões espaciais mais uma temporal. E o tempo, na teoria da relatividade, o tempo, assim como o espaço, sofre influência da gravidade, certo? Então, por exemplo, ali no filme, né, do Interestelar ali, né? Quanto mais forte o campo gravitacional local onde você está, menos o tempo, né? Mais lentamente o tempo passa. Dizem que isso dá em pequenas escalas, muito pequenas mesmo. Por exemplo, quando relacionam a Lua com a Terra, mas não dá para perceber. Mas se você for mais matematicamente, na Terra o tempo passaria menor, né, do que na Lua, ou até mesmo no Sol passaria menor do que na Terra. Sim, sim. Não, isso é verificado experimentalmente, né? Isso aí tem... É difícil a gente entender isso porque a gente tem, de certa forma, uma ligação que o tempo é uma medida muito humana, né? Porém, a gente não... Se a gente for ver, até no próprio sistema de regulação de GPS, se não me engano, todos eles têm que ser atualizados todo momento, né? Porque senão essa distorção espaço-tempo, ela não conseguiria fazer com que eles sejam precisos. Sim, claro que assim, ia demorar um pouquinho, né? Mas muda, né? Tem um certo atraso aí, né? Então, o conceito de tempo na relatividade, ele é extremamente diferente, né? Ele sofre a influência da gravidade local. Isso é importante, né? E se nós voltarmos aqui para o Big Bang, na teoria do Big Bang, se assume que o espaço-tempo, né? O espaço e o tempo, ou o espaço-tempo, tiveram a origem no próprio Big Bang, né? Então, antes do Big Bang, a princípio, não havia nada, não havia espaço, não havia tempo, não havia nada. Só que uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui é que, assim, eu tô com uma tabelinha aqui, né, sobre a história do universo em termos de tempo, em termos de energia, em termos de temperatura, né? E os eventos que ocorreram aí ao longo da evolução do universo. Uma coisa que é bom deixar claro é o seguinte, ó. O que a gente conhece mesmo, assim... Exatamente, que a gente conhece exatamente a partir do momento do Big Bang, depois de uns 10 a menos 10 segundos, é o que a gente conhece muito bem. Acima disso, algumas coisas são conhecidas. Agora, quando você vai para tempos menores do que 10 a menos 18 segundos, 10 a menos 32 segundos, é tudo especulação. Aí já vai mais da preferência do cientista do que da física mesmo, né? É mais metafísico, né? Então isso isso é um pouco mais especulativo. É tudo especulação. Então tem que tomar muito cuidado com essas coisas, né? E não afirmar uma coisa que é no Big Bang como verdade. Não, mas a física especulativa, né? Do Big Bang. Justamente, mas de qualquer jeito, a especulação está desde antes do Big Bang. Então, você vai especulando e vai, com o tempo, provando, né, essa especulação. Então, por mais que tenham diversas especulações, uma delas pode se encaixar, né? Sim, exatamente. Sim.
Você tem teorias que tentam contornar essa singularidade. O Lemaitre mesmo, né? Que ele pensava também no Big Bang, ele não tinha uma prova, assim, ele especulou, né? Sim. E foi provado. Aí você for relacionar agora, tipo, o tempo no Big Bang antes não tinha tempo. Só que no buraco negro, por ser uma outra singularidade, ele, por estar no universo, ele teria, nem que se fosse um tempo muito pequeno, mas teria, né? Um tempo ele teria que ter, né? Pelo menos um tempo micro, né? O buraco negro, né? Diferentemente da singularidade do Big Bang, o buraco negro ele já está imerso num certo espaço-tempo, né? Uhum. Então por exemplo, a singularidade do Big Bang ali, ele não deforma, a concentração de matéria não deformava o espaço porque não existia o espaço, certo? Mas a singularidade do Big Bang, do buraco negro, ele já está imerso no espaço-tempo que a gente conhece, no nosso universo, né? Então ele está interferindo no tempo do universo, né? Eu acho que ele estaria interferindo mais a nível interno, né? Do buraco negro, e não a nível externo, né? Sim. Porque a externo você tem no espaço ali, né? Tá interferindo pelo menos no espaço. No espaço local, sim. Não, no espaço local, sim, né? Quando você entra no buraco, assim, quando você entra, eu tô só especulando também, né? Mas, você não vai testar isso, né? Tanto que ano passado o Hawking deu uma reformulada na teoria dele e disse que a radiação seria bidimensional para não ser contra a teoria de entropia, né? Então, para não se perder energia, por mais que ela fosse inútil ali no buraco negro, ela teria que estar ali. Ela não poderia ser inutilizável, né? Porque já que entra no horizonte de eventos, ela não poderia se perder, porque aí senão quebraria o conceito da termodinâmica de se perder energia. Então, o Hawking, ele mexe, ele muda. A ideia dele, né? Ele fala, a ideia minha eu mudo mesmo, é isso. Não, mas ele já tem a carreira dele. Sim, ele tem uma carreira então consolidada, tá? Né? Tá bem respeitado já. Já ganhou o que ele queria. Mas dá pra você relacionar com a ondas gravitacionais já, Jonas. Sim. Seria uma boa. Então, a princípio, qualquer corpo que tenha massa, né, e que seja acelerado, emite ondas gravitacionais, né? Qualquer corpo, então você, qualquer coisa aí que emite. Mas essa onda gravitacional é uma dimensão que a gente não consegue. Nossa, cara, isso é muito piadinha, tipo assim, de quinta série. Sua mãe é tão gorda que ela emite ondas gravitacionais observáveis. Mas tá, continue. Até esqueci o que ia falar por causa disso. Mas a onda gravitacional, Joninhas, ela seria uma dimensão não perceptível por nós, né? Por isso que teve que ter, ouvir como que funcionava o equipamento, e era bem complexo, né? Para detecção das ondas. Então, na verdade, as ondas gravitacionais, né, que foram previstas aí por Einstein e foram verificadas, ela tá no mesmo espaço-tempo do que a gente, certo? Só que a onda gravitacional, qualquer onda, né? Mas a onda gravitacional, ela é uma perturbação nesse espaço-tempo, certo? A gente, se ela perturbar o espaço, a gente sofre, só que a gente não sente, assim, conscientemente, né? Não, a gente sofre a interação, mas a gente não sente. A gente não sente em âmbitos, tipo assim, do nosso tato ou do nosso equilíbrio, porque justamente é o universo todo que tá deformado, né? Porque se a gente faz parte do espaço, se o espaço distorcer, a gente não conseguiria perceber porque a gente vai estar distorcido junto, né? Tipo assim, a gente não sente a Terra rodando, ou a gente não sente o eixo gravitacional da Terra. Mas ele é uma deformação que tá lá. Não, exatamente. Mas um outro motivo é devido à intensidade da interação gravitacional, né? A interação gravitacional, ela é muito, muito, muito mais fraca do que as outras interações. Forças. Né? Vale falar, né, que das quatro forças, né? Forças, a gravidade é mais fraca, né? Não, é mais fraca de longe, assim. Ela é mais fraca de longe. Então Jonas, só explica aí quais que são as quatro forças e mais ou menos rapidinho qual
Para que vale cada uma delas? Então, eu não vou usar o termo força, né? Porque força remete à mecânica clássica, né? Se a gente tá falando, né, por exemplo, a relatividade não lida com força, né? Lida com campo, né? Então, é melhor, acho que o termo mais apropriado são interações, né? Mas o que a gente conhece mais é a gravitacional, né? A interação gravitacional. Tem a gravitacional, a nuclear fraca, nuclear forte e eletromagnetismo. Exatamente. A gravidade, qualquer corpo que tem massa tem gravidade, certo? A eletromagnetismo, qualquer corpo que tem carga tem interação eletromagnética. A força nuclear, essas duas, eletromagnética e a gravitacional, elas são de longo alcance, certo? Tanto a constante das duas são muito parecidas, né? Sim, mas a constante gravitacional é muito menor do que a constante eletromagnética, né? Uhum. As outras duas, a interação nuclear, até eu falo força desse. Não tem problema. A interação nuclear forte e a nuclear fraca, elas são de curto alcance, elas atuam apenas no nível atômico, né? Nível atômico, né? A forte, ela é responsável pela união dos prótons, certo? Do núcleo atômico. Né? Você vê no núcleo das estrelas, né? Por exemplo, a formação de hidrogênio e hélio, né? Sim. E a força nuclear forte. Sim. Já a fraca, a interação nuclear fraca, ela é responsável pela desintegração do átomo. A gente vê isso na energia nuclear que a gente mesmo usa, né? Utiliza, Exatamente. A gente quebra o núcleo de um átomo e libera a energia dele. Essa é a força nuclear fraca. Exatamente. Então a força nuclear fraca é responsável pela desintegração do átomo e a nuclear forte é responsável pela união do núcleo atômico. Que libera mais energia ainda, né? Libera mais energia ainda, Mas pode continuar da gravidade e da onda gravitacional. Então a interação gravitacional, ela é muito mais fraca do que as outras três, né? Mas você pode ter um exemplo, por exemplo, imagina que você está numa piscina, né? Não, imagina que você tá numa praia, na praia mais bonito, né? Você tá na praia. E daí vem uma onda, certo? Se vem uma onda fraquinha, uma marolinha, você não vai sentir o efeito dela, certo? Você não vai sentir o efeito dela. Agora, se vier uma onda com uma intensidade muito grande, ela vai te levar embora, você vai morrer afogado, sei lá o que vai acontecer. Mas o importante é que você vai sentir o efeito dela. Mas aí é que tá. O que eu tive noção, pelo menos, é que no caso eu seria água. Então se a onda fosse, eu ia junto com a onda, né? E por isso que seria difícil observar essa onda. Também. Mas você pode estar na água também, né? Você pode ser você. Justamente isso. Se você está no espaço-tempo, né? Você não é o espaço-tempo, você está no espaço-tempo. Eu vi que a onda gravitacional, ela é uma interação quântica, né? Para observar ela, teve que ver usaram lasers, né? Sim. A distorção no espaço-tempo que ela criou foi aproximadamente 10 mil vezes menor do que o núcleo. É difícil, né? Porque qualquer coisa poderia estar nesse radar que fizeram, né? Sim, exatamente. Tipo, um avião passando, ou qualquer coisa que distorcesse. Exatamente. Mas poderia atrapalhar. Por isso que foi muito difícil, né? Algo muito... Mas o pessoal tomou os devidos cuidados com isso, né? Tinham vários corretores ali no sistema de detecção. Depois que eles corrigiram, né? Depois que eles prepararam o LIGO, na hora já conseguiram o sinal, né? Pelo que eu vi. Demoraram porque eles estavam analisando, né? Pra ter certeza, né? Sim, umas coisas dessas não... Tanto que ano passado já anunciaram que talvez tinham descoberto. Foi o mesmo evento, né? Então as ondas gravitacionais, a princípio qualquer corpo emite ondas gravitacionais, qualquer corpo em aceleração. Só que, devido à fraca interação gravitacional, apenas corpos extremamente massivos emitem ondas gravitacionais que possam ser detectáveis com os aparelhos que nós temos hoje, né? Outra coisa é a quantidade de eventos que geram essas ondas gravitacionais detectáveis, né? Que não são tão comuns assim, né? Não é todo dia que você vê aí uma colisão de 2 buracos negros, né? Ainda mais na distância que tava, né? Então, é uma coisa... Você tem aí 2 fatores que te prejudicam aí, né? Basicamente é isso. O que eu vi, né, eu que sou mais leigo, né, na detecção, foi que quando o objeto ele libera uma onda gravitacional, ele perde energia, né? Tinha os 2 buracos negros, eles foram... Com o tempo, eles foram perdendo energia por causa das ondas gravitacionais e foram se aproximando, né? Sim. Por isso eles se chocaram e deu a energia que deu para ser detectada aqui.
Quando a gente vai falar de onda gravitacional, é muito bacana fazer analogia com uma onda eletromagnética, né? Todo corpo que está em um movimento acelerado, todo corpo carregado, emite energia na forma de radiação eletromagnética. É isso que eu vi mesmo. Eu tava imaginando a onda gravitacional como uma onda eletromagnética. Parece mais análoga, né? A analogia é a mesma, né? É a mesma. Então, se um corpo está oscilando, ele está necessariamente... Só que é uma onda muito fraca, né? É uma onda muito fraca, exatamente. E qual seria a relação, você falou que fez o seu mestrado, né, sobre ondas gravitacionais no Big Bang. Qual seria a relação com como é que fala? A radiação de fundo, né? Ah, sim, tá. Na verdade, não é do Big Bang em si, é do período inflacionário, né? Inflacionário, sim. Não é do Big Bang, é do período inflacionário. Porque o período inflacionário é um período que aconteceu bem imediatamente após o Big Bang, né? Que foi um período de expansão exponencial aí do universo, né? Que ele se expandiu numa taxa muito rápida e algumas coisas aconteceram nesse período aí, inclusive a emissão de ondas gravitacionais, porque você teve uma aceleração muito rápida de uma quantidade muito grande de matéria, né? Mas para liberar uma onda gravitacional não teria que ter um espaço além? Porque se você libera uma onda gravitacional e quer detectar essa onda, né? Você teria que ter uma distância né? Você teria que estar volta da onde teve a onda. Mas ela viaja no espaço-tempo assim como a onda eletromagnética, né? Ela vai viajando no espaço-tempo que vai sendo criado ali imediatamente, né? Ah, entendi. Uhum. E as ondas gravitacionais que foram criadas na inflação, elas são chamadas ondas gravitacionais primordiais, né? E eu trabalhei com isso, né? Eu trabalhei com a interação dessas ondas gravitacionais com neutrinos cosmológicos, né? Que são neutrinos originários também nesse período aí do... Você quer falar um pouco dos neutrinos aí? Pra galera ficar esclarecida. Os neutrinos, eles foram previstos aí, né? Por alguns físicos aí, né? Quando você resolve ali uma equação de balanceamento de carga, de outras propriedades da matéria, né? Você nota que de um lado tem algumas coisas que do outro não tem, né? E para ter essa coisa do outro lado aí, postularam a existência de uma partícula que foi denominada neutrino, né? E ela é difícil de detectar, né? Ah, sim, ela é. Tanto que eu acho que foi ano passado construir um aparelho que ele era isolado magneticamente, né? Para detectar os neutrinos, né? Parece que tinham detectado, não tenho certeza. Acho que eles já foram detectados já. O maior detector de neutrinos, se eu não me engano, fica no Japão, né? Se eu não me engano, até usaram uma mina com não sei quantos quilômetros, muito fundo, né? É muito fundo. Nossa, mas é que tá, a interação, parece que, pelo que eu sei, eu não sei se eu tô certo, a interação dos neutrinos, ela é muito pequena com outros átomos, e por isso que é tão difícil de detectar eles. Pelo que eu sei, os neutrinos, eles são a todo momento lançados de estrelas, né? Sim. E no Sol, por exemplo, tem muitas, né? São trilhões de neutrinos passando por nós o tempo inteiro, né? Sim. E fisicamente eles não afetam em nada. Não, do ponto de vista físico, assim, não, né? É muito difícil. A grande maioria dos neutrinos, eles atravessam a Terra sem ser detectados, né? Tanto que eles atravessariam uma chapa de aço totalmente maciça, né? Sim. Mas eles são necessários para realizar o balanceamento aí dessas propriedades das partículas elementares, né? Então eles existem de fato, né? Agora, existem várias especulações a respeito do neutrino, né? Se ele tem massa, se não tem massa, né? Isso aí é meio que especulativo ainda, né? Se ele não tem massa, ele viaja na velocidade da luz, certo? Qualquer coisa que não tenha massa, viaja na velocidade da luz. Se ele tem massa, por menorzinha que seja, né? Aí ele já não viaja na velocidade da luz. Mas isso aí é especulação ainda, não é certo. Mas você falou que quando você fez o mestrado, você fez ondas gravitacionais e os neutrinos relacionados, assim? Sim. Porque na teoria da relatividade geral, né? As equações que regem a teoria são as equações de Einstein, certo? Certo. Lá no eletromagnetismo você tem as equações de Maxwell, na relatividade geral você tem as equações de Einstein. E essa equação, de um lado dela, você tem algumas expressões matemáticas que lidam com a geometria do seu espaço-tempo, certo? Do outro lado dessa igualdade, você tem uma expressão que é responsável por toda a quantidade de matéria do seu universo.
ou que você queira colocar na equação, certo? Então, do lado geométrico, a gente tem, no nosso trabalho, nós tínhamos as ondas gravitacionais. As ondas gravitacionais é uma deformação nessa geometria, tá? Então você consegue inserir ali matematicamente alguns termos que te dão as ondas gravitacionais, na parte geométrica. E na parte de matéria da equação, você coloca a matéria, que no caso são os neutrinos, né? Então, na inflação, no período inflacionário, teria liberado neutrinos e ondas gravitacionais? Exatamente. Mas você consegue detectar a diferença de um neutrínio primordial com um neutrínio das estrelas, assim, normais? Através na verdade, acho que neutrinos cosmológicos, neutrinos do período inflacionário, eles não foram detectados, né? Mas eles teriam uma diferença, assim? A diferença... É só para onde você estaria apontando, então, né? A diferença é basicamente o redshift, né? Sim, sim. Tudo que você calcula aí. Então você teria que detectar os neutrinos à distância, né? Exatamente. Mas por enquanto você detecta os neutrinos aqui, né? Sim. Na Terra, você não consegue detectar a distância. Não, tudo que você detecta é na Terra. Eu digo assim, para você saber a idade dele, é através do redshift, né? Do deslocamento. Mas não daria para, por enquanto não tem como ver neutrinos por redshift. Pelo menos pelo que eu sei, eles não foram detectados, né? Pela origem da inflação aí, né? A inflação é um período que tem muita especulação, né? Então não... Sim. Já que a gente está falando dos neutrinos da época inflacionária, já fazer um link aqui também para falar sobre a radiação de fundo. Sim. Como que a gente foi uma das confirmações, né, de que o universo estava expandindo. Outra coisa que foi para corroborar, né, a teoria do Big Bang, né? E tipo assim, como que a gente detecta a radiação de fundo e por que ela existe? Olha, como detecta, eu saber precisar com você os detalhes técnicos. Não, sem detalhes técnicos. Ela é uma previsão do Big Bang, né? Porque o Big Bang que é o seguinte: você tinha um período ali no início de tudo, onde toda a matéria está concentrada, e em algum momento essa matéria se espalhou aí no espaço-tempo que foi criado, certo? E à medida que essa explosão foi se realizando, essa expansão foi se realizando, o universo foi se esfriando, certo? Sim. Com o esfriamento da temperatura do universo, algumas coisas foram acontecendo, né? Por exemplo, você tem certas reações físicas, né? Como, por exemplo, o desacoplamento do neutrino, a nucleossíntese, né? A produção de hélio, de hidrogênio, só podem acontecer numa certa temperatura, certo? Porque imagina que você tem todo o plasma ali, você tem tudo que você tem de matéria está ali numa certa temperatura muito grande. Por exemplo, depois a gente fala do resto. O neutrino, ele só desacopla do resto da matéria numa temperatura da ordem de 1 megaelectronvolt. Então, se você estiver acima dessa temperatura, o neutrino vai continuar acoplado. Ele não vai conseguir se desacoplar do resto da matéria. Deu para ficar claro a ideia? Deu sim. Ou não? Deu. Então, tipo, tem um então, limite, né, para ele poder ser o neutrino como a gente conhece, né? Pra ele poder ser liberado, de certa forma. Imagina que você tem um outro exemplo, né? Imagina que você, sei lá, prende sua mão numa pedra de gelo, certo? Na superfície de uma placa sua língua, né? Na superfície de uma placa de gelo. Se a temperatura ficar cada vez mais baixa, você não vai conseguir soltar. Você só vai conseguir soltar se a temperatura ficar cada vez mais alta e atingir um ponto onde essa ligação aí seja quebrada, certo? Sim. A mesma coisa o neutrino, né? Ele só desacopla da matéria, do resto aqui do plasma, do universo, na temperatura de 1 megaelectronvolt. Então, em qualquer temperatura acima, ele vai continuar preso. A mesma coisa é o fóton, né? O fóton é o pacotinho de luz, né? O pacotinho de energia de luz, eletromagnético. Ano passado, né? Ano passado, não sei, ou retrasado, detectaram um fóton mais antigo, né? Tem notícia, né? Muito antigo no universo observável. Que seria provavelmente o momento que ele se deu na temperatura que você disse, né? Uma temperatura suficiente para ele escapar. Sim, então, já o fóton, né, a luz, ela só desacopla do resto aí do plasma do universo quando a temperatura é da ordem de 0,1 electronvolt. Então,
à medida que o universo vai se esfriando, né? Algumas coisas vão se desacoplando dele, neutrino. Aí, só quando a temperatura do universo atinge a ordem de 0,1 elétron-volt, é que essa luz se desacopla. Quando essa luz se desacopla, ela começa, basicamente, a percorrer aí um movimento livre, né? Porque ela não sofre nenhuma influência de nada. Então, ela viaja aí pelo universo, certo? Uhum. Então, essa luz, né, que é esse fenômeno, né, que é chamado desacoplamento aí da radiação eletromagnética, que acontece nessa temperatura do universo, ela é um indício forte, ela é uma coisa que o Big Bang previa, certo? O Big Bang fala assim, bom, se o universo se explode numa temperatura muito grande e se vai esfriando, numa dada temperatura, você tem aí o desacoplamento da radiação eletromagnética, que pode ser detectada através de algum instrumento aí. De micro-ondas, né, no caso. Exatamente, micro-ondas. Então, tanto que eu lembro que foi sem querer a detecção. Aí depois, como foi sem querer, eles lançaram um satélite próprio com a onda, para detecção de onda micro-ondas. Conseguiram, eles deram um giro assim, né, para observar e conseguiram confirmar muito facilmente essa radiação mais antiga do universo, né, que essa história tá em toda bonita, parte. Né? Essa história é até bonita, né? Porque foi a primeira detecção aconteceu em 1961, né? Com o Arno Penzias e o Robert Wilson, né? Que eles trabalhavam ali no laboratório do Bell, né? Não sei, acho que existe. Sim, eles acharam até que a antena tava suja, né? Na verdade tava suja, né? Tinha um cocô de pompa ali, né? Aí eles acharam que era isso, né? O ruído, né? O ruído. Aí eles tiraram esse cocô de pombo e o ruído continuou, né? Sim. E aí... Mas cocô de pombo interfere mesmo? Interferia na antena ali, né? Não na onda não interferia. Na onda não interferia. Na antena. E aí passou-se um tempo, né? E o George Smoot, acho que é George Smoot o nome dele, que foi um físico, né? Um astrônomo e físico americano. Ele que empreendeu, né? A construção de um satélite para visualizar para medir esse ruído aí, que era oriundo da temperatura do desacoplamento das ondas eletromagnéticas, e mediu, né? Teve um CMB, né? O CMB o pessoal chama, e ficou bem famoso, ganhou o Nobel, tal, tudo, né? E aí essas medidas foram mais refinadas, né? WMAP, com o Planck, com os outros satélites mais sensíveis, né? Você consegue todo aquele mapa ali de temperatura de fundo, né? Da radiação. Sim. Isso é bem bonito. É uma evidência do Big Bang, né? Até estabeleceu mais ainda, né, o Big Bang, e tanto que já é aceito, né? O Big Bang já é totalmente aceito, não tem questionamento. Tem algumas vertentes da cosmologia, mas de qualquer jeito eles não conseguem ir além por causa de... É porque, até algumas teorias, né, que falam que o universo ele se expande até um momento e depois ele se contrai, o que retornaria, Crunch, né? Então, o que retornaria a esse estado... O que eu ouvi disso aí, Jonas, é que assim, né, a energia escura, ela é mais forte ela tem mais abundância do que a matéria escura, né? E parece que a matéria escura, num certo momento, num momento muito distante, ela ganharia da energia escura, ela ficaria mais abundante, e o que faria todas as galáxias e toda a matéria se juntar novamente. Mais ou menos o que a gente conhece, né, digamos assim, de observável, seria que 70% do universo é energia escura, uns 20 e poucos % é matéria escura e o resto é matéria matéria ordinária. Mas pelo que se tem hoje, é que o universo tá indo ad eterno, né? Enquanto não o universo está em expansão, né? Tá ad eterno, não se tem mais... Até porque a velocidade detectada, né, pelo redshift, a velocidade de expansão, ela não diminui, né? Ela só aumenta, de certa forma. É 63 quilômetros por segundo, não sei. per sec, mais ou menos. Foi a medida do Hubble até, a mais precisa. Até esqueci. É por aí, 67, 68. Mas a velocidade de expansão está constantemente aumentando, né? Mas outra coisa que seria bacana falar também é que o Big Bang, apesar de você ter várias partículas, né, e várias coisas, formação de átomo e tal, não sei o quê, a teoria do Big Bang em si é uma teoria clássica.
né? É clássica, Sim. não envolve mecânica quântica. Envolve, claro que envolve mecânica quântica aí na transição da força eletrofraca, neutrino, a formação dos átomos. Mas a teoria em si, ela é uma teoria clássica. Até que eu dei uma pesquisada e diz que para entender o universo, o Big Bang no começo mesmo, antes da inflação, teria que entender mais da quântica, né? Mas até mesmo, ou supor uma gravidade quântica, né? Aí nessa ordem aí das coisas, né? Nessa escala, né? Nesse contexto, você tem necessariamente que usar a mecânica quântica, né? Então, é uma região onde a relatividade por si só não funciona. Você tem que usar... Até porque eles tentam hoje tentar unificar, né? As duas. Só que como um é micro e quanto maior fica o sistema, menos características quânticas ele tem, né? Sim, quanto maior o sistema, menos quântico ele é, isso. Mas com o tempo talvez consigam... Não, é uma questão de tempo. Na verdade, você tem modelos para isso, certo? Mas nenhum consegue ser totalmente viável, né? Sempre alguma coisinha ali acaba... porque é muito difícil de você testar, né? Porque para você testar, você precisa de um sistema de altas energias, né? Por exemplo, nem os aceleradores de partículas aqui são capazes de atingir energia suficiente para você conseguir testar esses modelos. Então, o problema é você testar, né? Porque duas coisas que uma teoria precisa ter, certo? Para ela ter sucesso, né? Ela precisa explicar o que já foi explicado, né? Meio óbvio, né? E ela precisa ser reproduzível, né? Ser reproduzível empiricamente, né? E ser exatamente, ser testada, né? E o grande problema dessas teorias, essas teorias, elas não, a intenção delas não é explicar coisas de baixas energias, a intenção dela é explicar coisas de altas energias, né? E o grande problema é você reproduzir isso em laboratório. Mas você tem vários modelos, teoria de cordas, né? Gravidade quântica em loop. Sim, exatamente. Eu vi que esses dias, né, teve 2015, no final, teve uma conferência onde eles conseguiram a gravidade quântica em loop e a teoria das cordas, acabaram se relacionando, né, em um certo grau lá, nem lembro direito, que o artigo era longo, mas eles acabaram ficando relacionados. Então, é um caminho, entendeu? De unificação. Então, pegar um pouco de cada uma das duas e formular uma nova teoria, talvez, né? Acho que as duas são bem diferentes. Assim. Porque eu sei, porque a teoria das cordas tem 11 dimensões, né? A gravidade quântica em loop mantém as nossas 4, né? Mantém as nossas, exatamente. Por isso que ela... Só que mesmo assim tem umas coisas na gravidade em loop que não condiz com a nossa teoria, mas tem umas também da teoria da corda que também não condiz, né? A teoria da corda, acho que ela é mais... dá toda a ideia de Brana, né, e tudo mais. Sim. Então, gente, episódio de hoje é isso. Jonas, se alguém quiser ver o seu trabalho aí, você tem um canal no YouTube, né? Como que a pessoa faz para acessar? Qual que é o seu canal que você tem aí? O que você fala nele? Então, a gente tem um canal no YouTube chamado Leituras de Física, né? Onde a ideia principal foi apresentar livros de divulgação em física, né? Que não são tão conhecidos assim, mas que são acessíveis a todo o público, né? E com a medida que o canal evoluiu aí um pouco, a gente viu também que era bacana, às vezes mais bacana do que o próprio livro, explicar alguns conceitos de física, né? Mesmo, né? Então... eu recomendo, assim, né? Se alguém se sentir com vontade, eu recomendo que dê uma olhada ali, que eu acho que é bem bacaninha, assim. A gente tá aberto a dúvidas, sugestões de temas também aí, qualquer dúvida que a gente conseguir tirar. Chama Leituras de Física, é só procurar ali no YouTube, né? Acho que é bem bacana. Tem canal no YouTube também, no Face também. Tem uma página. A gente vai deixar, vai deixar os links na descrição do podcast, então a galera vai poder acessar aí. Se alguém quiser mandar um e-mail pra mim também, pode falar aqui o e-mail? Pode falar. Pode sim. jonas.tunel, TUNEL, @hotmail.com. É só escrever ali, não tem problema não. O Paradoxo também, né, Zé? A galera aí tá mandando e-mails, né? Se vocês quiserem mandar e-mail pra gente, é só mandarem aqui para paradoxoconcreto@gmail.com
A gente também tem a página no Face lá, para se vocês quiserem acompanhar a gente tá começando a postar um pouquinho mais. E é isso, gente. Até mais. Falou, gente. Abraço. Abraço.